E aí, turma, que alegria ter vocês aqui. Hoje a gente vai abrir a palavra de Deus para uma aventura incrível. E se preparem, viu? Porque a gente vai descobrir uma receita de limpeza, bem diferente de tudo que você já viu. Pois é, cinzas. A gente pensa em sabão, em água, em espuma, mas cinzas? Não parece que sujeira limpa sujeira, né? Mas essa receita super especial foi o próprio Deus quem criou. Bora desvendar esse mistério comigo? Então, vamos lá! A nossa história começa há muito, muito tempo atrás, com o povo de Deus, os israelitas, caminhando lá no deserto. Deus deu a eles algumas regras bem especiais. Mas olha, não eram regras para serem chatas de jeito nenhum. Eram como um grande abraço de cuidado, sabe? Porque Deus amava demais o seu povo e queria que eles ficassem sempre pertinho dele. Uma dessas regras era sobre uma coisinha chamada impureza. Mas calma, não era sujeira de lama ou de comida, tá? Era como uma sujeirinha espiritual, uma daquelas que a gente não vê com os olhos, mas que criava uma distância entre as pessoas e a casa especial de Deus, que naquela época era uma tenda muito linda chamada tabernáculo. E o que deixava alguém com essa sujeirinha? Bom, uma das coisas era tocar em algo que já não tinha mais vida. Sabe por quê? Porque Deus é o criador da vida, ele é pura vida. E a morte é o contrário disso. Por isso, esse contato criava essa separação, essa sujeirinha espiritual que durava 7 dias. E, gente, olhem só a diferença que isso fazia. Quem estava limpinho podia chegar perto da casa de Deus, cantar, adorar junto com todo mundo. Mas quem estava sujinho precisava ficar de longe, esperando. Já pensou que saudade devia dar de estar pertinho de Deus e dos amigos? Mas o nosso Deus é um Deus de soluções. Ele nunca, nunca nos deixa sem um plano. Com todo o seu amor de pai, ele preparou um jeitinho perfeito, uma receita especialíssima para limpar toda essa sujeira e trazer seus filhos para perto outra vez. E vamos ver agora que essa receita não era só uma regra, era na verdade um grande presente de amor e de cuidado. Um jeito de Deus mostrar que ele se importa com cada detalhe para a gente poder ficar bem juntinho dele. Então, vamos aos ingredientes. Primeiro, uma novilha vermelha, que tinha que ser perfeita, sem nenhum machucadinho. Depois, ela era transformada em cinzas de purificação. E por fim, essas cinzas eram misturadas com água pura, de uma fonte. Cada passo foi pensado por Deus. E como usava? Uma pessoa que estava limpa, pegava um raminho, molhava nessa água especial e borrifava na pessoa que estava sujinha. Isso acontecia no 3º dia e depois, de novo, lá no 7º dia. Era um processo que pedia paciência e confiança no plano de Deus. E no final do 7º dia, tcharam! A pessoa estava purificada, limpinha de novo. O coração se enchia de alegria, porque agora ela podia voltar para a casa de Deus, celebrar e adorar junto com sua família e todo o povo. A separação tinha ido embora. Mas agora vem a parte mais incrível dessa história toda. Essa receita, a novilha, as cinzas, a água, sabe o que era? Era como uma grande placa, um sinal que estava apontando para algo muito, muito maior e mais maravilhoso que Deus já estava preparando. Vamos pensar um pouquinho. Essa água com cinzas limpava a pessoa por fora, certo? Mas e por dentro? Será que ela conseguia limpar um pensamento ruim, uma palavra feia que a gente falou sem querer ou a teimosia do nosso coração? A resposta fica super clara quando a gente olha aqui. A água com cinzas era um símbolo, limpava o corpo e precisava ser usada de novo e de novo. Mas o sacrifício de Jesus, o Filho perfeito de Deus, esse limpa o nosso coração, por dentro. E o que ele fez foi uma única vez e vale para sempre. A novilha vermelha da receita era perfeita, sem nenhum defeito, lembra? Ela era um sinal que apontava para Jesus. Jesus, o Filho de Deus, ele sim é totalmente perfeito, sem nenhum erro. E por amor a nós, ele se entregou para seu sacrifício que não limpa só o nosso corpo, mas que purifica o nosso coração de verdade. Que história incrível! Mas alguém pode pensar, tá, e hoje em dia, como isso funciona na minha vida? Ótima pergunta. Essa é a parte mais importante. Como nós podemos ter um coração limpinho hoje? Sabe quando a gente desobedece ao papai e à mamãe, ou quando fala uma coisa que magoa um amigo, ou quando escolhe não dividir o brinquedo? Cada uma dessas coisas é como uma sujeirinha de lama que entra no nosso coração e nos deixa meio tristes, nos afastando de Deus. E aí, o que a gente faz?
Será que precisamos procurar aquela receita antiga lá de Números 19? Não, o plano de Deus se completou de um jeito muito mais simples e poderoso. A solução perfeita de Deus se chama Jesus. Aquela placa lá no deserto estava apontando diretamente para Ele. Hoje, para limpar nosso coração, a gente só precisa conversar com Jesus. É isso mesmo, contar para Ele o que a gente fez, pedir perdão com sinceridade e Ele, com seu amor gigante, nos limpa na mesma hora. Então guarde isso no seu coração. Fale com Jesus. Ele está sempre pronto para te ouvir. Não importa o tamanho da sujeirinha, o amor dele é como uma água superpoderosa que lava tudo e deixa nosso coração limpinho, leve e feliz, mais branco que a neve. Que tal conversar com ele hoje mesmo? E se essa história aqueceu seu coração, compartilhe com seus amigos para que eles também conheçam esse amor tão grande. Um abraço e até a próxima.